Eu cozinho, limpo e trabalho duro. Só preciso de um lugar para recomeçar. Essas palavras, ditas por uma mulher com um filho nos braços e lágrimas escorrendo pelo rosto, mudariam duas vidas para sempre. Porque às vezes, quando você perde tudo numa única noite, só resta a coragem de pedir ajuda na frente de todo mundo, sem se importar com os olhares de julgamento, sem se preocupar com o orgulho que já não serve para nada quando a barriga do seu filho ronca de fome. Era uma época em que as propriedades rurais do interior do Brasil se espalhavam como pequenos reinos, onde a palavra do proprietário era lei, e os portões de ferro separavam não apenas terrenos, mas mundos completamente diferentes. Tempos em que as estradas de chão batido cortavam campos infinitos de plantações, conectando vilas onde todos se conheciam pelo nome e pela história de cada família. Naqueles dias, as feiras aconteciam 2 vezes por semana na praça principal, trazendo gente de todos os cantos. Comerciantes desciam das regiões altas com suas carroças carregadas, proprietários vinham buscar ferramentas e mantimentos, e as mulheres procuravam tecidos e especiarias. Era ali, entre o cheiro de couro curtido e cana moída, que os destinos se cruzavam e as histórias nasciam. Mas nem todo mundo chegava à feira com dinheiro no bolso ou produtos para trocar. Alguns chegavam apenas com o desespero, fazendo peso nos ombros, e a esperança quase apagada no peito. Porque às vezes, quando a vida te arranca tudo de uma vez só, resta apenas uma última tentativa, uma última súplica, um último pedido de misericórdia antes de desistir completamente. E foi numa dessas feiras, quando o sol já queimava forte no meio da manhã e a poeira subia dos cascos dos animais, que 2 almas se encontraram. Uma pedindo por compaixão, outra sem saber que estava prestes a receber muito mais do que imaginava dar. Rosa Maria tinha 27 anos e carregava nos braços um menino de 4 anos chamado Pedrinho. Fazia exatamente 2 meses que ela tinha ficado viúva quando o marido morreu num acidente com a carroça na estrada. Mas a tragédia não parou por ali. Mal o corpo dele foi enterrado, a família do falecido apareceu na porta da casa onde Rosa Maria morava, exigindo que ela saísse. Diziam que a propriedade tinha sido do avô deles, que o filho só tinha morado ali por tolerância e que agora que ele estava morto, não havia mais motivo para ela ficar. Rosa Maria implorou, chorou, mostrou que tinha um filho pequeno, que não tinha para onde ir, que precisava de tempo pelo menos para se organizar. Mas os parentes foram impiedosos. Deram a ela 3 dias para juntar suas coisas e desaparecer. Não importava que ela tivesse cuidado do marido durante a doença que o enfraqueceu antes do acidente. Não importava que tivesse trabalhado ao lado dele durante anos, mantendo aquela casa em pé. Para eles, ela era apenas uma agregada, alguém sem direito nenhum. No 3º dia, Rosa Maria saiu com Pedrinho pela mão, carregando apenas uma trouxa de roupas e o peso da injustiça no coração. Não tinha dinheiro, não tinha família para pedir abrigo e, pior, não tinha ninguém que pudesse defendê-la. Era uma mulher sozinha no mundo, e em tempos assim, mulher sozinha não tinha voz, não tinha vez, não tinha valor. Durante uma semana inteira, ela vagou pelas redondezas. Dormiu em galinheiros abandonados, em varandas de capelas, debaixo de árvores frondosas quando a noite estava quente. Lavou roupa em troca de comida, carregou lenha para ganhar uns trocados, pediu sobras nas cozinhas das casas grandes. Pedrinho, coitado, não entendia por que a mãe chorava todas as noites, por que eles não tinham mais cama para dormir, por que a comida era sempre tão pouca e fria. Foi num desses dias de desespero que Rosa Maria chegou à praça da vila. Era dia de feira e a movimentação estava intensa. Ela observou as pessoas de longe, tentando juntar coragem para se aproximar de alguém e pedir ajuda.
mas sabia como eram recebidas as mulheres na situação dela. Os olhares de desconfiança, os comentários maldosos, as portas fechadas na cara. Ainda assim, não tinha mais escolha. Foi quando ela viu um homem alto, de chapéu de couro e botas limpas, conversando com alguns trabalhadores na sombra de uma árvore grande. Ele estava contratando gente para trabalhar na propriedade dele, oferecendo salário justo e casa para morar. Rosa Maria sentiu o coração disparar. Ali estava sua chance, talvez a única que teria. Ela se aproximou devagar, segurando a mão de Pedrinho com força. O menino estava assustado com tanta gente e se agarrava nas saias da mãe. Quando chegou perto o suficiente para o homem perceber sua presença, Rosa Maria respirou fundo e tentou falar, mas a voz não saiu. O medo de ser rejeitada novamente era grande demais. O homem a olhou com curiosidade. Ela era magra demais, tinha olheiras fundas, o vestido estava sujo de estrada, mas havia algo nos olhos dela que chamou a atenção dele. Não era o olhar de alguém que tinha desistido. Era o olhar de alguém que estava lutando com as últimas forças. Se você está acompanhando essa história e quer fazer parte dessa comunidade que cresce cada dia mais, se inscreva no canal. É desse jeito que conseguimos trazer histórias que tocam fundo e fazem a gente refletir sobre a vida. Conte também nos comentários de onde você nos assiste. Adoramos saber até onde essas histórias chegam. Seu comentário faz toda a diferença para esse trabalho continuar. Miguel Antônio tinha 38 anos e era dono de uma boa extensão de terras na região. Criava gado, plantava para subsistência e vendia o excedente nas feiras. Era conhecido por ser homem sério, trabalhador e justo com os empregados. Tinha perdido a mãe ainda jovem e sabia o que era passar necessidade. Por isso, sempre teve um coração sensível para quem precisava de ajuda. Mas o que ele não esperava era o que estava prestes a ouvir. Rosa Maria finalmente conseguiu abrir a boca e as palavras saíram num fio de voz trêmula. Senhor, eu sei que o Senhor não me conhece e não tem motivo para confiar em mim, mas eu preciso de trabalho. Eu cozinho bem, limpo, lavo, passo, cuido de horta, sei fazer de tudo numa casa. E trabalho duro, não tenho preguiça. Miguel Antônio a observou com atenção. A mulher estava claramente desesperada, mas havia dignidade no jeito como falava. Não estava pedindo esmola, estava oferecendo trabalho em troca de uma oportunidade. E o menino, ele perguntou, olhando para Pedrinho, que se escondia atrás da saia da mãe. É meu filho, Pedrinho, tem 4 anos. Ele não dá trabalho nenhum, é quietinho e obediente. Rosa Maria apertou a mão do menino. Se o senhor me der uma chance, eu prometo que não vai se arrepender. Não precisa pagar muito, só preciso de um lugar para a gente dormir e comida para não passarmos fome. Os outros homens que estavam ao redor começaram a prestar atenção na conversa. Alguns trocaram olhares entre si, outros balançaram a cabeça com desaprovação. Uma mulher com filho, sem marido, pedindo para morar na propriedade de um homem solteiro? Aquilo não ficaria bem aos olhos de ninguém. Moça, de onde você veio? Miguel Antônio perguntou, tentando entender melhor a situação. Rosa Maria contou toda a história. O marido que morreu, a família dele que a expulsou de casa, a semana vagando sem ter para onde ir. Falou com a voz embargada, mas sem choramingar, apenas expondo os fatos da sua desgraça. Quando ela terminou de falar, o silêncio foi pesado. Miguel Antônio coçou a barba, pensativo. Sabia que aquela decisão seria comentada por toda a região. As línguas maldosas não perderiam a chance de inventar histórias, de manchar a reputação dele e da moça. Mas também sabia o que era ficar desamparado no mundo. E não conseguia simplesmente virar as costas para aquela mãe desesperada. Você tem alguma referência? Alguém que possa confirmar que é trabalhadora e pessoa de confiança? Ele perguntou. Rosa Maria sentiu o chão tremer sob seus pés.
Referências. Como ela teria referências se a própria família do marido a tinha jogado na rua feito cachorro sem dono? Eu trabalhei durante 5 anos na casa onde morava, cuidando de tudo, enquanto meu marido tocava a lavoura pequena que a gente tinha. As vizinhas podem confirmar que sempre fui mulher direita, trabalhadora e de respeito. Mas, se o senhor não acreditar na minha palavra, eu entendo. Miguel Antônio viu a tristeza nos olhos dela. Aquela mulher estava no limite, a um passo de desistir de tudo. E o menino, coitado, olhava para ele com aqueles olhos grandes e assustados, sem entender nada do que estava acontecendo. Está bem, Miguel Antônio disse finalmente. Você vai comigo. Vai trabalhar na casa, cuidando da limpeza e da comida. Tem um quartinho pequeno nos fundos, onde você e o menino podem ficar. O salário não é muito, mas tem comida garantida e proteção. Rosa Maria não acreditou no que estava ouvindo. Por um momento achou que tinha entendido errado, que era só impressão do desespero. Mas quando viu Miguel Antônio acenar para ela pegar suas coisas, compreendeu que era verdade. Alguém tinha tido compaixão dela. Obrigada, senhor. A voz dela saiu num sussurro emocionado. O senhor não vai se arrepender, eu juro. Vou trabalhar tanto que o senhor vai ver que tomou a decisão certa. Mas nem todos ali acharam que ele tinha tomado a decisão certa. Um dos trabalhadores, um homem chamado Josias, que trabalhava para Miguel Antônio há anos, se aproximou do patrão com cara fechada. Patrão, com todo respeito, mas o senhor tem certeza disso? Levar uma mulher desconhecida para morar na propriedade? O povo vai falar. Deixa o povo falar. Miguel Antônio respondeu, a voz firme. Eu não tomo decisões baseado em fofoca de gente desocupada. A moça precisa de ajuda e eu tenho condições de dar. Pronto. Josias ia argumentar mais alguma coisa, mas o olhar determinado do patrão o fez calar a boca. Conhecia Miguel Antônio há tempo suficiente para saber quando ele tinha decidido algo de verdade. Não adiantava insistir. Rosa Maria, ainda sem acreditar na própria sorte, pegou sua trouxa e seguiu Miguel Antônio até a carroça dele. Pedrinho ia agarrado na mão da mãe, olhando tudo com aquela curiosidade inocente de criança. Para ele, aquilo tudo era uma aventura, não uma questão de sobrevivência. Durante o trajeto até a propriedade, Rosa Maria ia em silêncio no banco ao lado de Miguel Antônio. O coração dela batia acelerado, misturando esperança com medo. Esperança de finalmente ter um teto, de poder alimentar o filho direito, de reconstruir a vida. Medo de não conseguir corresponder às expectativas, de ser mandada embora, de voltar para a rua. Miguel Antônio também ia quieto, mas seus pensamentos estavam agitados. Sabia que tinha tomado uma decisão que seria questionada por muita gente. Mas também sabia que não conseguiria dormir em paz, sabendo que tinha virado as costas para aquela mãe e aquela criança. Sua própria mãe, que Deus a tivesse, sempre dizia que a gente recebe de volta o bem que faz no mundo. Ele acreditava nisso. Quando a propriedade apareceu no horizonte, Rosa Maria sentiu um aperto no peito. Era um lugar bonito, com cercas bem cuidadas, pasto verde onde o gado pastava tranquilo, uma casa grande de madeira com varanda ampla. Fazia tempo que ela não via um lugar tão arrumado, tão próspero. Aquilo parecia um sonho. É aqui, Miguel Antônio disse, puxando as rédeas da carroça. Bem-vinda. Rosa Maria desceu devagar, ajudando Pedrinho a descer também. Ela olhou para a casa e sentiu que talvez, apenas talvez, a vida estivesse dando a ela uma segunda chance. Mas o que ela não sabia era que conquistar seu lugar ali seria muito mais difícil do que imaginava. Zulmira, a cozinheira antiga que tinha saído, fazia 3 meses para cuidar da mãe doente, tinha deixado a casa relativamente organizada, mas faltava aquele cuidado de quem mora no lugar. Miguel Antônio morava ali sozinho desde então, e como homem acostumado a passar o dia trabalhando na lida do campo, mal tinha tempo para cuidar direito da casa.
Comia comida fria ou mal feita, as roupas se amontoavam sujas e a casa grande ecoava vazia e sem vida. Rosa Maria entrou devagar, observando cada canto. A sala era espaçosa, com móveis de madeira escura e uma mesa grande no centro. A cozinha ficava nos fundos, ampla e com um fogão a lenha que há tempos não via fogo de verdade. Ela passou os dedos pela mesa, sentindo a poeira acumulada, e seu coração de dona de casa se apertou vendo aquele abandono. Pode explorar a casa inteira, conhecer onde fica tudo. Miguel Antônio disse, tirando o chapéu. O quartinho que falei fica ali atrás, na parte de fora. É pequeno, mas tem cama e janela. Pode arrumar do jeito que achar melhor. Rosa Maria assentiu e seguiu para o quartinho com Pedrinho ainda grudado nela. Era realmente pequeno, mas para quem tinha passado uma semana dormindo ao relento, parecia um palácio. Tinha uma cama estreita, um baú velho para guardar roupas e uma janelinha que dava para o terreiro onde as galinhas ciscavam. Era simples, mas era delas. Pedrinho pulou na cama e sorriu pela primeira vez em dias. Mãe, aqui é nossa casa agora? É sim, meu filho. Rosa Maria respondeu, sentindo os olhos marejarem. Agora a gente tem uma casa. Depois de arrumar suas poucas coisas, Rosa Maria voltou para a casa principal. Miguel Antônio estava na sala examinando uns papéis. Ela pigarreou para chamar a atenção dele. Senhor, se me permite, eu gostaria de começar a trabalhar agora mesmo. Está na hora do almoço, e eu vi que tem mantimentos na despensa. Posso preparar alguma coisa? Miguel Antônio levantou os olhos dos papéis, surpreso. Você não quer descansar um pouco? A viagem foi longa, e você deve estar cansada. Estou sim, senhor, mas prefiro começar logo a mostrar meu valor. Quanto antes o senhor ver que tomou a decisão certa, melhor para todos. Ele assentiu, admirado com a determinação daquela mulher. Pode fazer o que achar melhor. Eu como qualquer coisa. Rosa Maria foi para a cozinha e encontrou feijão, arroz, uns pedaços de carne seca, farinha de mandioca e alguns legumes murchos na despensa. Não era muito, mas era o suficiente para fazer uma refeição decente. Ela acendeu o fogo no fogão, colocou o feijão de molho que já estava preparado desde a noite anterior e começou a trabalhar. Enquanto cozinhava, Pedrinho ficou sentadinho num cantinho, observando a mãe. O menino era realmente quieto e obediente, como Rosa Maria tinha prometido. Não atrapalhava, não fazia bagunça, apenas ficava ali, feliz por ver a mãe trabalhando de novo. 2 horas depois, o cheiro da comida se espalhava pela casa inteira. Miguel Antônio, que estava no escritório, sentiu o aroma e percebeu que fazia meses que não sentia aquele cheiro de comida de verdade, feita com capricho. Ele se levantou e foi até a cozinha. A mesa estava posta com uma toalha limpa que Rosa Maria tinha encontrado no armário. Tinha feijão bem temperado, arroz soltinho, carne seca refogada com cebola e pimentão, farofa crocante e até couve refogada que ela tinha salvo dos legumes murchos. Era comida simples, mas feita com cuidado. Pode sentar, senhor. Está tudo pronto. Miguel Antônio sentou e provou a primeira garfada. Fechou os olhos por um instante, saboreando. Fazia tanto tempo que não comia uma refeição de verdade. Temperada direito, feita com atenção. A comida estava deliciosa. Rosa Maria, isso está muito bom. Ela sorriu, aliviada. Obrigada, senhor. Amanhã eu faço ainda melhor quando tiver tempo de ir na horta ver o que tem de fresco. Enquanto Miguel Antônio comia, Rosa Maria serviu um prato para Pedrinho e ficou esperando do lado do fogão. Só quando o patrão terminou é que ela se sentou para comer com o filho, longe da mesa principal, respeitando a posição dela na casa. Miguel Antônio percebeu isso e sentiu um aperto estranho no peito. Aquela mulher tinha dignidade, sabia seu lugar, mas também tinha um jeito de cuidar que deixava tudo mais acolhedor. A casa não parecia mais tão vazia.
Você já precisou pedir ajuda quando estava no fundo do poço? Deixa aqui nos comentários como foi essa experiência. Quero muito saber da sua história também. Nos dias seguintes, Rosa Maria trabalhou como nunca tinha trabalhado antes. Acordava antes do sol nascer, preparava o café da manhã, arrumava a casa inteira, lavava as roupas acumuladas, cuidava da horta que estava meio abandonada. E ainda encontrava tempo para fazer almoços e jantares caprichados, sempre servindo Miguel Antônio primeiro, depois comendo com Pedrinho no cantinho da cozinha. O patrão ia observando aquela transformação em silêncio. A casa tinha voltado a ter vida. As janelas brilhavam limpas, as roupas dele estavam sempre lavadas e passadas. A comida era saborosa e servida na hora certa. Até o pequeno Pedrinho, que era quieto e educado, trazia uma alegria inocente para aquele lugar que há tanto tempo só conhecia solidão. Mas nem tudo eram flores. Josias, o trabalhador que desde o início tinha demonstrado desconfiança, observava tudo com um olhar crítico. E quando foi à vila fazer compras, não perdeu a chance de comentar com os conhecidos sobre a situação. O patrão Miguel levou uma mulher para morar na propriedade. Uma viúva com filho pequeno, sem família, sem nada. Está morando lá nos fundos e cuidando da casa dele. A notícia se espalhou como fogo em mato seco. E com ela vieram as fofocas, os julgamentos e as línguas venenosas que adoram destruir a reputação alguma. 3 semanas se passaram. E Rosa Maria já tinha se tornado parte essencial daquela propriedade. A casa brilhava de limpa, a horta voltou a produzir verduras frescas, e até as galinhas pareciam estar botando mais ovos. Miguel Antônio, que sempre foi homem de poucas palavras, começou a soltar comentários elogiosos sobre a comida, sobre como a casa estava bem cuidada, sobre como tudo tinha melhorado desde a chegada dela. Pedrinho também estava se adaptando bem. O menino ajudava a mãe no que podia, recolhendo ovos das galinhas, regando as plantinhas menores da horta, sempre obediente e quieto. Miguel Antônio, que nunca tinha convivido muito com crianças, foi se afeiçoando àquele pequeno. Às vezes até conversava com ele, ensinando sobre os animais, sobre as plantas, sobre a vida no campo. Foi numa tarde de quinta-feira que tudo começou a complicar. Rosa Maria tinha ido à vila buscar uns mantimentos que faltavam. Estava andando pela rua principal quando cruzou com 2 mulheres conhecidas da região, Dona Neuza e Dona Carminha. Elas eram esposas de proprietários vizinhos e tinham fama de espalhar fofocas por onde passavam. Olha só quem está aqui. Dona Neuza disse alto o suficiente para Rosa Maria ouvir. A protegida do Miguel Antônio. Rosa Maria sentiu o sangue gelar. Cumprimentou as 2 com educação e tentou seguir seu caminho, mas Dona Carminha não ia deixar passar aquela oportunidade. Como estão as coisas lá na propriedade, querida? Deve ser bem confortável, não é? Uma mulher sozinha morando na casa de um homem solteiro. Eu trabalho lá, senhora. Cuido da casa e da cozinha. Rosa Maria respondeu, mantendo a voz firme apesar do nervosismo. Ah, sim, trabalha. Dona Neuza sorriu com malícia. É o que todos dizem, mas a gente sabe como essas coisas funcionam. Uma viúva jovem, um homem sozinho, todo mundo morando no mesmo terreno. Rosa Maria sentiu as bochechas queimarem de vergonha e indignação. Eu sou uma mulher honrada. Vim trabalhar porque precisava sustentar meu filho. Não tem nada de mais nisso. Claro que não, querida. Dona Carminha respondeu com um tom falso de compreensão. Nós entendemos perfeitamente. Aliás, conta para a gente. É verdade que você foi expulsa pela família do seu marido? Deve ter sido por algum motivo, não é mesmo? Família não expulsa viúva com filho pequeno sem ter uma razão. Aquilo foi a gota d'água. Rosa Maria sentiu os olhos arderem de lágrimas, mas não ia dar o gostinho para aquelas mulheres de vê-la chorar. Ergueu o queixo e encarou as 2. Com licença, preciso voltar ao meu trabalho. Ela saiu dali o mais rápido que pôde, mas as palavras daquelas mulheres ecoavam na cabeça dela.
Sabia que as fofocas estavam começando, que as línguas maldosas não perdoavam, mas o que mais doía era a injustiça. Ela não tinha feito nada de errado, apenas tinha pedido trabalho para sobreviver com o filho. Quando chegou de volta à propriedade, Miguel Antônio percebeu que algo estava errado. Rosa Maria estava mais quieta que o normal, os olhos vermelhos como se tivesse chorado. Aconteceu alguma coisa na vila? Ele perguntou. Rosa Maria hesitou. Não queria criar problemas. Não queria que o patrão se arrependesse de tê-la levado. Mas também não conseguia mentir. As pessoas estão falando, Senhor. Dizendo coisas sobre mim, sobre o Senhor, sobre eu estar morando aqui. Miguel Antônio franziu o senho. Que tipo de coisas? Que não é correto uma mulher sozinha morar na propriedade de um homem solteiro. Que eu devo ter segundas intenções. Que a família do meu marido deve ter me expulsado por algum motivo ruim. O rosto de Miguel Antônio ficou duro como pedra. Ele conhecia bem aquele tipo de gente, as línguas venenosas que não tinham mais o que fazer além de destruir a vida dos outros. Se você está acompanhando até aqui e essa história está tocando seu coração, considere apoiar o canal clicando em Valeu Demais. O botão Valeu Demais é uma forma de ajudar financeiramente nosso trabalho. É esse apoio que permite trazermos histórias emocionantes como essa para você. Rosa Maria, ele disse com voz firme, eu não te trouxe para cá baseado no que outras pessoas acham ou deixam de achar. Te trouxe porque vi uma mulher honesta pedindo uma oportunidade. E você provou nesses dias todos que eu tomei a decisão certa. Se alguém tem problema com isso, o problema é deles, não nosso. Mas, Senhor, isso pode prejudicar o Senhor também? Sua reputação, seus negócios. Minha reputação se constrói pelo meu trabalho e meu caráter, não pela opinião de gente fofoqueira. E se meus negócios dependem de agradar esse tipo de pessoa, então não são negócios que me interessam. Rosa Maria sentiu os olhos marejarem de novo, mas dessa vez de gratidão. Obrigada, Senhor, por confiar em mim. Mas a conversa não terminava ali. Miguel Antônio sabia que as coisas iam piorar antes de melhorar. Conhecia bem como funcionava a sociedade naquela região. As fofocas cresceriam, as pressões aumentariam e, eventualmente, ele teria que tomar uma decisão mais drástica. Naquela noite, depois do jantar, Miguel Antônio ficou na varanda olhando as estrelas e pensando. Rosa Maria tinha trazido vida para aquela casa. Pela primeira vez em anos, ele acordava de manhã e tinha vontade de voltar para casa à tarde. A comida era boa, a casa estava acolhedora e o pequeno Pedrinho trazia uma alegria que ele nem sabia que sentia falta. Mas havia algo mais. Algo que Miguel Antônio estava tentando ignorar, mas que crescia a cada dia. Ele estava se afeiçoando àquela mulher. Não era só gratidão pelo trabalho bem feito. Era a admiração pela força dela, pela dedicação, pelo jeito carinhoso como cuidava do filho, pela dignidade que mantinha, mesmo tendo perdido tudo. E isso o assustava, porque significava que as fofocas, por mais maldosas que fossem, acabariam tocando em algo real. Ele estava começando a sentir algo por Rosa Maria que ia muito além de uma relação entre patrão e empregada. Do outro lado do terreiro, no quartinho pequeno, Rosa Maria também não conseguia dormir. Deitada ao lado de Pedrinho, que dormia tranquilo, ela pensava no patrão que tinha defendido ela das fofocas. Miguel Antônio era homem bom, justo, trabalhador. E aos poucos, Rosa Maria percebia que estava sentindo algo por ele que não deveria sentir. Mas ela era apenas uma empregada, uma viúva sem nada, com um filho para criar. Não podia se dar ao luxo de alimentar sentimentos que só trariam mais problemas. Enquanto isso, na vila, as fofocas continuavam se espalhando e chegavam aos ouvidos de pessoas cada vez mais importantes da região. O domingo amanheceu com tempo fresco e céu limpo. Era dia de missa e Miguel Antônio sempre ia à capela da vila. Mas dessa vez ele hesitou.
Sabia que encontraria as pessoas que estavam espalhando fofocas sobre ele e Rosa Maria. Pensou em não ir, mas isso seria como admitir que tinha algo errado, como dar razão aos boatos. Rosa Maria também ficou na propriedade. Não se sentia à vontade para aparecer na vila, não depois da humilhação que tinha passado com aquelas duas mulheres. Preferiu ficar cuidando de Pedrinho e adiantando o trabalho da semana. Quando Miguel Antônio chegou na capela, sentiu os olhares sobre ele. As conversas baixas que paravam quando ele passava, os cochichos atrás das mãos, os olhares de julgamento. Ele manteve a cabeça erguida e entrou na igreja, sentando no banco de sempre. A missa transcorreu normalmente, mas ao final, quando as pessoas começaram a se dispersar, 3 homens se aproximaram de Miguel Antônio. Era o senhor Otávio, dono de terras vizinhas, acompanhado de outros 2 proprietários da região. Miguel, podemos conversar um momento? Senhor Otávio disse, o tom sério. Claro, Miguel Antônio respondeu, já imaginando sobre o que seria. Os 4 homens se afastaram um pouco da multidão. O senhor Otávio foi direto ao ponto. Está circulando notícias sobre uma mulher que você levou para morar na sua propriedade. Uma viúva jovem com um filho. E qual o problema? Miguel Antônio respondeu, mantendo a voz calma. O problema, meu amigo, é que isso não fica bem. Um homem solteiro mantendo uma mulher solteira em casa. As pessoas estão comentando. Ela é minha empregada. Trabalha cuidando da casa. É o que dizem. Mas você sabe como são as aparências. O segundo homem, senhor Guilherme, entrou na conversa. Temos filhas moças em idade de casar. Como fica a reputação delas se os pais delas são vizinhos de alguém que está em situação comprometedora? Miguel Antônio sentiu a raiva subir. Situação comprometedora? Eu dei trabalho para uma mulher que precisava sustentar o filho. Onde está o comprometimento nisso? Nós entendemos sua bondade, senhor Otávio disse, tentando parecer compreensivo. Mas bondade tem limite. Você precisa pensar na sua própria reputação, nos seus negócios, em como isso reflete em todos nós que fazemos parte da mesma comunidade. E o que vocês sugerem? Que eu mande a mulher embora, que deixe ela e o filho na rua de novo? Não estamos dizendo isso. O terceiro homem, senhor Baltazar, falou pela primeira vez. Estamos dizendo que você precisa regularizar a situação. Se a mulher é boa trabalhadora, como você diz, arranje para ela um emprego em outra propriedade, de preferência longe daqui. Ou então case com ela e acabe com as especulações. Aquela última frase ficou ecoando na cabeça de Miguel Antônio. Casar com ela. A ideia não era tão absurda quanto deveria ser. Na verdade, nas últimas semanas, ele tinha pensado nisso mais vezes do que gostaria de admitir. Vou pensar no assunto. Foi tudo que Miguel Antônio disse antes de se virar e ir embora. O caminho de volta para a propriedade pareceu mais longo do que o normal. Miguel Antônio ia pensando em tudo que tinha ouvido, em todas as implicações. Se mandasse Rosa Maria embora, estaria cedendo à pressão social. Estaria admitindo que tinha feito algo errado quando sabia que não tinha. Mas se a mantivesse lá, as fofocas só piorariam e eventualmente poderiam realmente prejudicar seus negócios. A terceira opção, a que Sr. Baltazar tinha mencionado, era a mais complicada de todas. Casar com Rosa Maria resolveria o problema das aparências. Mas seria justo com ela? Propor casamento apenas para calar as bocas maldosas, e o que ele realmente sentia era só admiração e respeito, ou havia algo mais profundo crescendo ali? Quando chegou em casa, Rosa Maria tinha o almoço pronto. Ela percebeu que Miguel Antônio estava diferente, mais pensativo, mas não perguntou nada. Serviu a comida em silêncio e foi comer com Pedrinho no quartinho, como sempre fazia. Mas Miguel Antônio a chamou antes que ela saísse. Rosa Maria, senta aqui um momento. Preciso conversar com você.
Ela voltou, o coração acelerado. Será que ele ia mandá-la embora? Será que as fofocas tinham vencido? Hoje na vila eu conversei com alguns proprietários da região. Eles vieram falar sobre você estar morando aqui. Rosa Maria sentiu o mundo desabar. Eu entendo, senhor. Se o senhor quer que eu vá embora, eu vou. Só peço um tempo para encontrar outro lugar. Não. Miguel Antônio a interrompeu. Não estou te mandando embora, mas preciso te falar a verdade. A situação está ficando complicada. As fofocas estão crescendo e podem começar a prejudicar não só a mim, mas você também. Eu sei, senhor, e me desculpe por ter causado esse problema. Você não causou problema nenhum. O problema está nas cabeças pequenas de gente que não tem mais o que fazer além de julgar a vida dos outros. Mas eu não posso ignorar que isso pode ter consequências. O que o senhor vai fazer? Miguel Antônio respirou fundo. Tinha tomado uma decisão durante o caminho de volta, mas agora, na hora de falar, as palavras não saíam com facilidade. Eles sugeriram que eu regularizasse a situação, ou encontrando outro emprego para você em outro lugar, ou casando com você. Rosa Maria ficou branca. Casar? Eu sei que sou absurdo. Miguel Antônio continuou, as palavras saindo atropeladas agora. Nós mal nos conhecemos, você está aqui há apenas algumas semanas, e seria apenas para resolver a questão das aparências. Mas a verdade é que... Ele parou procurando as palavras certas. A verdade é que você trouxe vida para esta casa. Nos últimos anos eu tenho vivido sozinho, trabalhando e mais nada. E de repente tem comida boa na mesa, tem conversa, tem o riso do Pedrinho enchendo a casa. E eu percebi que não quero mais voltar para aquela solidão. Rosa Maria estava sem palavras. Não esperava aquilo. Eu não estou pedindo você em casamento agora, Miguel Antônio se apressou a esclarecer. Mas estou dizendo que se você quiser, se você concordar, poderíamos pensar nisso. Não seria apenas para calar as fofocas. Seria porque eu realmente acredito que poderíamos construir algo bom juntos. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Rosa Maria olhava para as próprias mãos, tentando processar tudo aquilo. Miguel Antônio era homem bom, trabalhador, respeitador. Ela se sentia segura ao lado dele, sentia que podia confiar. E não podia negar que também tinha desenvolvido um carinho especial por ele. Mas seria certo aceitar um casamento assim, por conveniência, por necessidade? Senhor Miguel, ela disse finalmente, a voz baixa. Eu sou muito grata por tudo que o senhor fez por mim e pelo Pedrinho. O senhor nos salvou quando não tínhamos mais nada, mas não quero que o senhor se case comigo por obrigação, por pressão ou por pena. Miguel Antônio se aproximou e segurou as mãos dela com delicadeza. Não é pena, Rosa Maria. É respeito, é admiração, é carinho que está crescendo a cada dia. Não sei se isso é amor, ainda não sei dar nome ao que sinto. Mas sei que quando penso em você indo embora, meu coração aperta. Rosa Maria sentiu os olhos marejarem. Então deixa eu te fazer uma pergunta. E ela olhou nos olhos dele. Se não houvesse as fofocas, se ninguém estivesse falando nada, o senhor ainda estaria me fazendo esse pedido? Miguel Antônio não hesitou na resposta. Sim, talvez demorasse mais tempo para ter coragem, mas sim, porque você já se tornou importante demais para mim. E naquele momento, com as mãos dele segurando as dela, Rosa Maria soube a resposta. Antes que Rosa Maria pudesse responder, um barulho do lado de fora chamou a atenção dos dois. Era Josias, o trabalhador que desde o início demonstrava desconfiança, chegando apressado a cavalo. Patrão, aconteceu uma coisa. O senhor precisa ver. Miguel Antônio soltou as mãos de Rosa Maria e foi até a varanda. O que foi? É o gado da invernada do norte. Tem uns 10 animais doentes. Parecem ter comido alguma planta venenosa. Precisa ir lá urgente. Miguel Antônio pegou o chapéu. Rosa Maria, a gente continua essa conversa depois. E saiu correndo com Josias.
Rosa Maria ficou parada ali, o coração ainda acelerado da conversa interrompida. Será que tinha ouvido direito? Miguel Antônio tinha praticamente pedido ela em casamento. Não da forma tradicional, mas o pedido estava ali, nas entrelinhas, no jeito como ele olhou para ela, nas palavras cheias de sentimento. Ela voltou para a cozinha, mas não conseguia se concentrar em nada. As mãos tremiam enquanto lavava a louça. A cabeça fervilhava de pensamentos. Poderia funcionar? Um casamento que começava assim, nascido das circunstâncias, mas regado por um sentimento que ainda estava brotando? Seria justo com Miguel Antônio? E com ela mesma? Pedrinho apareceu na cozinha, puxando a saia da mãe. Mãe, cadê o seu Miguel? Ele prometeu me mostrar os bezerrinhos novos. Ele teve que sair para cuidar de um problema, meu filho. Mas logo ele volta. Eu gosto do seu Miguel, mãe. Ele é legal. A inocência da criança trouxe um sorriso para o rosto de Rosa Maria. Ela também gostava de Miguel Antônio, mais do que deveria, considerando a situação. As horas passaram e Miguel Antônio não voltava. Rosa Maria preparou o jantar, mas foi chegando a noite e nada dele aparecer. Ela começou a ficar preocupada. Será que tinha acontecido algo mais grave? Foi quase meia-noite quando ela ouviu o barulho de cavalos chegando. Correu até a varanda e viu Miguel Antônio descendo do cavalo, mas algo estava errado. Ele cambaleava, segurava o braço esquerdo e tinha o rosto pálido. Senhor Miguel! Rosa Maria correu até ele. O que aconteceu? Um dos animais doentes se assustou e me derrubou. Bati o ombro numa pedra. Miguel Antônio tentou disfarçar a dor, mas era evidente que estava machucado. Rosa Maria o amparou e o ajudou a entrar na casa. Josias também estava ali, mas ficou do lado de fora, respeitando o momento. Senta aqui, deixa eu ver. Rosa Maria o colocou numa cadeira e começou a examinar o ombro dele com cuidado. Miguel Antônio gemeu de dor quando ela tocou no local. Tem que tirar a camisa para eu ver direito. Com dificuldade, eles conseguiram tirar a camisa. O ombro estava roxo e inchado. Rosa Maria apalpou com delicadeza, sentindo a tensão nos músculos, mas não parecia ter nada quebrado. Era uma contusão feia, mas que ia sarar com cuidado. Vou fazer uma compressa quente com ervas para aliviar a dor. E você precisa descansar esse braço pelos próximos dias. Não posso descansar. Tenho muito trabalho. Rosa Maria o encarou com firmeza. Você vai descansar sim, senão vai piorar. E aí não vai conseguir trabalhar por muito mais tempo. Josias e os outros podem cuidar do serviço pesado. Você fica aqui até melhorar. E, para surpresa dela mesma, Miguel Antônio não discutiu. Apenas assentiu, cansado demais para argumentar. Durante os 3 dias seguintes, Rosa Maria cuidou de Miguel Antônio com uma dedicação que ia além do dever de empregada. Ela trocava as compressas 3 vezes ao dia, preparava chás com ervas calmantes, massageava o ombro dele com cuidado para evitar que ficasse endurecido. E passava horas conversando com ele, conhecendo sua história, seus sonhos, seus medos. Miguel Antônio contou sobre a mãe que ele tinha perdido jovem, sobre como tinha sido duro assumir a propriedade sozinho ainda rapaz, sobre os anos de solidão depois que os irmãos foram embora para outras cidades. Falou sobre como tinha desistido da ideia de ter uma família, de como tinha se conformado em viver sozinho. E Rosa Maria contou sobre sua vida com o marido, que não tinha sido um casamento de amor, mas de conveniência. Sobre como tinha sido duro perder tudo de uma vez só, primeiro o marido e depois a casa. Sobre o medo que sentiu quando se viu na rua com o filho pequeno, sem ter para onde ir. Foram conversas profundas, honestas, que criaram entre eles uma intimidade que não existia antes. E a cada dia, o sentimento que estava brotando ficava mais forte, mais real. No 3º dia, enquanto Rosa Maria massageava o ombro dele com um óleo de ervas, Miguel Antônio segurou a mão dela. Rosa Maria,
Você já pensou no que conversamos antes de eu me machucar? Ela parou o que estava fazendo e olhou nos olhos dele. Pensei muito, senhor. E qual sua resposta? Rosa Maria respirou fundo. Antes de responder, preciso te perguntar uma coisa. Se eu aceitar, vai ser um casamento de verdade, com respeito, com carinho, com a gente construindo uma vida juntos, ou vai ser apenas uma solução para um problema? Miguel Antônio se levantou da cadeira, ignorando a dor no ombro. Pegou as duas mãos de Rosa Maria nas dele. Rosa Maria, nesses últimos dias, cuidando de mim, conversando comigo, você mostrou um lado seu que eu já admirava, mas que agora eu também desejo. Eu quero construir uma vida com você. Quero que essa casa seja nossa, não só minha. Quero criar o Pedrinho como se fosse meu filho, e quem sabe ter outros filhos juntos. Não é só para resolver as fofocas, é porque eu percebi que você é exatamente o que estava faltando na minha vida. As lágrimas escorreram pelo rosto de Rosa Maria. Então, minha resposta é sim. Sim, eu aceito casar com você, Miguel Antônio. Não por precisar de um lugar para ficar, mas porque você me mostrou o que é ser respeitada, valorizada, cuidada. E porque eu também estou sentindo algo por você que vai muito além de gratidão. Miguel Antônio a puxou para um abraço, ignorando completamente a dor no ombro. Era o primeiro abraço deles, o primeiro toque que não era apenas funcional ou necessário. Era o primeiro gesto de afeto verdadeiro entre duas pessoas que estavam se permitindo amar de novo. Quando se separaram, os dois estavam sorrindo, os olhos brilhando com esperança renovada. Mas a felicidade deles seria testada muito em breve, porque nem todos estavam felizes com aquela união que estava para acontecer. A notícia do casamento se espalhou rápido pela região. Miguel Antônio tinha ido à vila no sábado seguinte e anunciado publicamente sua intenção de se casar com Rosa Maria. Alguns vizinhos de boa vontade o parabenizaram, mas a maioria reagiu com desaprovação mal disfarçada. No domingo após a missa, os mesmos 3 homens que tinham conversado com Miguel Antônio antes o procuraram novamente. Mas dessa vez, o tom era diferente, mais duro, mais ameaçador. Miguel, você realmente vai fazer essa loucura? Senhor Otávio perguntou sem rodeios. Não é loucura. Vou me casar com uma mulher honrada e trabalhadora que vai ser uma excelente esposa. Uma mulher sem família, sem dote, sem nome. Senhor Guilherme completou. Você está jogando sua reputação fora. Minha reputação é construída pelo meu trabalho e meu caráter, não pela aprovação de vocês. Isso tem um tom mais agressivo do que antes. Senhor Baltazar se aproximou. Você precisa entender que suas decisões afetam todos nós. Somos sócios em alguns negócios, fazemos trocas comerciais. Se sua reputação cai, a nossa também cai por associação. Então talvez seja a hora de desfazermos essas parcerias. Miguel Antônio respondeu, firme. O silêncio que se seguiu foi tenso. Senhor Otávio deu um passo à frente. Você tem certeza do que está dizendo? Nós compramos boa parte do seu gado. Vendemos sementes e ferramentas para você. Emprestamos dinheiro quando precisa. Está disposto a perder tudo isso por causa de uma mulher? Estou disposto a perder negócios desonestos que só funcionam se eu abrir mão da minha própria vida. Miguel Antônio não estava recuando. E se vocês são meus parceiros de verdade, vão respeitar minhas escolhas pessoais. Isso não é apenas pessoal, é social. Senhor Guilherme insistiu. Temos filhas moças para casar. Como fica a reputação delas se o vizinho mais próspero se casa com uma qualquer que apareceu pedindo trabalho? Aquilo foi longe demais. Miguel Antônio cerrou os punhos. Cuidado com o que fala sobre minha futura esposa. Ou o quê? Senhor Baltazar o desafiou. Você vai partir para cima de nós? Isso só vai provar que tomou a decisão errada, que está deixando paixão falar mais alto que razão. Miguel Antônio respirou fundo, tentando manter a calma. Olha, eu entendo que vocês não aprovem.
Mas a vida é minha. A decisão é minha e Rosa Maria vai ser minha esposa, querendo vocês ou não. Se isso significa que vamos desfazer nossas parcerias comerciais, então que seja. Os 3 homens se entreolharam. Tinham tentado a pressão sutil e agora tentaram a ameaça direta, mas Miguel Antônio não estava cedendo. Você tem 1 semana para reconsiderar. Senhor Otávio disse finalmente. Se até lá você não voltar atrás, vamos cancelar todos os contratos. E pode ter certeza de que vamos espalhar para outros comerciantes da região que não vale a pena fazer negócio com você. Façam o que acharem necessário. Miguel Antônio deu as costas e foi embora, o coração acelerado. Sabia que tinha tomado uma decisão arriscada. Aqueles 3 homens tinham influência na região e podiam realmente dificultar seus negócios. Mas não podia voltar atrás agora. Não quando finalmente tinha encontrado alguém que dava sentido à sua vida. Quando chegou em casa, Rosa Maria percebeu imediatamente que algo estava errado. Miguel, o que aconteceu? Ele contou tudo. A conversa com os 3 proprietários, as ameaças, as pressões. Rosa Maria ouviu tudo em silêncio, o coração apertando cada vez mais. Eu não quero ser motivo de você perder seus negócios, sua estabilidade, ela disse quando ele terminou. Se for melhor assim, eu vou embora. Vou procurar trabalho em outro lugar, bem longe daqui. Não, Miguel Antônio segurou os ombros dela. Você não vai para lugar nenhum. Nós vamos casar como planejamos. E quanto aos negócios, eu dou um jeito. Sempre dei. Mas e se eles realmente cumprirem a ameaça? Se espalharem que não vale a pena negociar com você? Então vou encontrar novos parceiros. Vou vender em outras vilas. Vou buscar outras oportunidades. Mas não vou desistir de você por causa de medo. Naquele momento, Josias apareceu na porta. Patrão, precisamos conversar. Miguel Antônio e Rosa Maria se entreolharam, preocupados com o tom sério do empregado. Pode falar, Josias. Eu ouvi o que aconteceu hoje na vila. As ameaças que os senhores fizeram. Josias tirou o chapéu num gesto de respeito. E vim dizer uma coisa. Eu sei que no começo eu desconfiei da Rosa Maria. Achei que podia ser problema. Mas nesses dias todos eu vi como ela trabalha, como cuida da casa, como é mulher honrada e decente. Ele fez uma pausa. E vim dizer que se o patrão vai seguir em frente com esse casamento, pode contar comigo. Vou ajudar no que for preciso. E conheço outros comerciantes em vilas vizinhas que podem fazer negócio com o senhor. Não precisa depender daqueles 3. Miguel Antônio sentiu um alívio imenso. Obrigado, Josias. Isso significa muito. Não é só eu não, patrão. Josias sorriu. Conversei com os outros trabalhadores. Todo mundo aqui apoia o senhor. A Rosa Maria conquistou o respeito de todos nós. Rosa Maria não conseguiu segurar as lágrimas. Nunca imaginou que seria defendida assim, que pessoas tomariam seu lado contra os poderosos da região. Nos dias seguintes, algo inesperado aconteceu. Josias cumpriu sua promessa e apresentou Miguel Antônio a comerciantes de outras vilas que ficaram interessados em fazer negócios. Um deles até ofereceu melhores condições do que os antigos parceiros. Além disso, algumas mulheres da vila, aquelas que sempre tinham sido mais simples e menos preocupadas com aparências, começaram a visitar Rosa Maria. Levavam doces, tecidos, ofereciam ajuda para o casamento. Eram as pessoas humildes, que conheciam a luta pela sobrevivência e respeitavam quem trabalhava honestamente. Uma delas, Dona Teresa, uma senhora viúva e respeitada, foi especialmente gentil. Rosa Maria, eu perdi meu marido jovem também. Sei o que é ficar desamparada. E quero te dizer uma coisa, não deixe as fofocas das madames ricas te atingirem. Elas vivem entediadas e precisam destruir os outros para se sentirem importantes. Mas gente de verdade, gente que conhece a vida, sabe que você é mulher honrada.
Aquelas palavras foram como bálsamo para a alma de Rosa Maria. Ela não estava sozinha. Tinha pessoas ao seu lado, pessoas que importavam de verdade. Quando chegou o dia marcado, a semana que os 3 proprietários tinham dado para Miguel Antônio reconsiderar, ele foi até a vila novamente. Encontrou os 3 na porta da igreja. Então Miguel reconsiderou? Senhor Otávio perguntou. Reconsiderei, sim. Miguel Antônio respondeu firme. Reconsiderei que não preciso de parceiros que só me respeitam se eu viver do jeito que eles querem. O casamento vai acontecer no próximo sábado. Vocês estão convidados, mas se não quiserem ir, eu entendo. E se virou, deixando os 3 homens boquiabertos. Ninguém nunca tinha desafiado a autoridade deles daquela forma. O casamento foi marcado para o sábado seguinte, na capela da vila. Rosa Maria não tinha vestido de noiva, mas Dona Teresa e as outras mulheres se juntaram e costuraram um vestido simples, mas bonito para ela. Pedrinho ganharia roupas novas também, presente dos trabalhadores da propriedade. E assim, contra todas as probabilidades, contra todas as pressões sociais, Miguel Antônio e Rosa Maria se preparavam para unir suas vidas e construir juntos um futuro que prometia ser muito melhor do que ambos imaginavam. O sábado do casamento amanheceu com céu azul e sol brilhante. Rosa Maria acordou cedo, o coração batendo acelerado. Era o dia que mudaria sua vida para sempre. De viúva desamparada, a esposa respeitada. De mulher sem teto, a dona de uma casa. De mãe sozinha lutando pela sobrevivência, a parte de uma família de verdade. Dona Teresa e as outras mulheres chegaram cedo para ajudá-la a se arrumar. O vestido que tinham costurado era simples, de algodão branco, com detalhes bordados à mão, mas para Rosa Maria era o vestido mais bonito do mundo. Elas pentearam seus cabelos, fizeram uma coroa de flores silvestres para colocar na cabeça e até conseguiram um pouco de pó de arroz para o rosto dela. Pedrinho estava radiante com as roupas novas. O menino não parava de perguntar se Miguel Antônio ia ser seu pai de verdade agora. Rosa Maria garantiu que sim, que a partir daquele dia eles seriam uma família completa. Na capela, a cena era interessante. Os bancos não estavam cheios, mas também não estavam vazios. Os 3 proprietários e suas famílias não apareceram como era esperado, mas muitas outras pessoas vieram. Os trabalhadores da propriedade de Miguel Antônio, vestidos com suas melhores roupas. Vizinhos humildes que respeitavam o casal. Comerciantes das vilas próximas que tinham começado a fazer negócios com Miguel. E várias mulheres simples que tinham se solidarizado com a história de Rosa Maria. Quando Rosa Maria entrou na capela, de braços dados com Josias, que fazia as vezes de pai para entregá-la no altar, ela sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Mas segurou firme. Não ia chorar, não naquele momento de felicidade. Miguel Antônio estava no altar, vestido com seu melhor terno, os cabelos penteados e um sorriso nervoso no rosto. Quando seus olhos encontraram os de Rosa Maria caminhando em direção a ele, o sorriso se abriu mais. Ela estava linda. Não pela roupa ou pelos enfeites, mas pela luz que irradiava do rosto dela, pela felicidade que transbordava. A cerimônia foi simples, mas emocionante. Quando o padre perguntou se havia algum impedimento para o casamento, houve um momento de tensão. Todos esperavam que alguém se levantasse para protestar, mas o silêncio foi respeitoso e a cerimônia continuou. Quando Miguel Antônio disse aceito, sua voz saiu firme e clara, sem hesitação. Quando Rosa Maria disse aceito, estava chorando, mas de felicidade. E quando o padre os declarou marido e mulher, e Miguel Antônio a beijou ali na frente de todos, a capela inteira aplaudiu. A festa foi no terreiro da propriedade. Dona Teresa e as outras mulheres tinham preparado comida típica, frango assado, arroz carreteiro, farofa, saladas, doces variados.
Josias trouxe a viola e tocou músicas alegres. As crianças corriam pelo terreiro. Os homens conversavam animados. Era uma festa simples, mas cheia de calor humano, de afeto verdadeiro. No meio da festa, Rosa Maria procurou Miguel Antônio e o puxou para um canto mais reservado. Obrigada, ela disse, segurando as mãos dele. Por quê? Por ter me dado uma chance quando ninguém mais daria, por ter acreditado em mim, por ter enfrentado todo mundo para ficar comigo. Miguel Antônio acariciou o rosto dela. Você não precisa agradecer. Eu é que tenho que agradecer por você ter aceitado construir essa vida comigo. Você me deu algo que eu tinha perdido há muito tempo, esperança de ser feliz. Eles se beijaram ali, escondidos dos olhares curiosos, selando não apenas o casamento oficial, mas o compromisso verdadeiro de construírem juntos um futuro melhor. 4 anos se passaram desde aquele dia. E que anos foram aqueles? A propriedade prosperava como nunca. Miguel Antônio e Rosa Maria trabalhavam lado a lado, não apenas como marido e mulher, mas como verdadeiros parceiros. Ela cuidava não só da casa, mas ajudava nas decisões sobre plantações, sobre criação de animais, sobre investimentos. E ele ouvia os conselhos dela, respeitava suas opiniões, valorizava sua inteligência. Os negócios com os 3 proprietários antigos nunca foram retomados. Mas Miguel Antônio encontrou parceiros muito melhores nas vilas vizinhas. A propriedade cresceu e, com ela, a prosperidade da família. Pedrinho, agora com 8 anos, chamava Miguel Antônio de pai com naturalidade. O menino ajudava no que podia, aprendendo sobre o trabalho no campo, crescendo forte e saudável. E tinha ganhado 2 irmãos, Maria Clara, de 2 anos, e João Miguel, de apenas 6 meses. A casa grande estava sempre cheia de vida, de risadas, de barulho gostoso de família. Rosa Maria tinha se tornado respeitada na região, conhecida por sua generosidade. Ensinava outras mulheres a costurar, a cozinhar, a plantar horta. Doava alimentos para famílias necessitadas. Arranjava colocações de trabalho para viúvas que precisavam se sustentar. E sempre defendia aquelas que eram injustiçadas, usando agora sua posição respeitada para ser voz de quem não tinha voz. Dona Teresa, que tinha se tornado grande amiga, comentava com frequência: Rosa Maria, você é a prova de que a vida recompensa quem tem coragem e caráter. Naquela tarde de domingo, 4 anos depois do casamento, Rosa Maria estava na varanda, observando Miguel Antônio brincar com as crianças no terreiro. Pedrinho estava ensinando Maria Clara a jogar bola. João Miguel dormia tranquilo no berço ao lado dela. Ela pensou em tudo o que tinha acontecido desde aquele dia terrível em que foi expulsa de casa. A semana vagando pelas estradas. O desespero de não ter onde dormir, nem o que dar de comer para o filho. A coragem que precisou juntar para se aproximar de Miguel Antônio naquela feira e pedir ajuda. Se naquela época alguém tivesse dito que 4 anos depois ela estaria ali, dona daquela casa, mãe de 3 filhos, esposa respeitada, mulher feliz, ela não teria acreditado. Mas a vida tinha provado que às vezes, quando você está no fundo do poço e encontra coragem para pedir ajuda, o universo coloca no seu caminho exatamente a pessoa certa. Miguel Antônio subiu na varanda, carregando Maria Clara no colo. A menina estava rindo, os cachos balançando. Ele sentou ao lado de Rosa Maria e beijou sua testa. No que você está pensando? Estou pensando em como a vida pode mudar rápido. Há 4 anos eu não tinha nada, e hoje tenho tudo. Nós temos tudo. Miguel Antônio corrigiu, pegando a mão dela, porque foi você quem transformou esta casa num lar. Foi você quem trouxe alegria, amor, família. Foi você quem me deu a chance, e foi você quem soube aproveitar essa chance e transformou em algo lindo. Rosa Maria olhou para os filhos brincando, para o marido ao seu lado, para a propriedade próspera ao redor.
e soube que tinha feito a coisa certa naquele dia na feira. Tinha pedido ajuda quando precisava. Tinha oferecido seu trabalho e sua dedicação. Tinha acreditado que merecia uma segunda chance. E aquela segunda chance tinha se transformado numa vida inteira de felicidade. Se você acompanhou toda essa história e ela tocou seu coração, considere se tornar membro do canal. Você vai ter acesso antecipado às histórias, além de outros benefícios. Desde já a nossa gratidão. Aquela noite, depois de colocar as crianças para dormir, Rosa Maria e Miguel Antônio ficaram na varanda conversando, como faziam todas as noites. Ela apoiou a cabeça no ombro dele e suspirou de contentamento. "Sabe o que eu aprendi nesses anos todos?" Ela perguntou. "O quê?" "Que pedir ajuda não é sinal de fraqueza. É sinal de coragem. É sinal de que você ainda acredita que amanhã pode ser melhor que hoje, e que quando você encontra alguém disposto a estender a mão, sua vida pode mudar completamente." Miguel Antônio beijou o topo da cabeça dela. "E eu aprendi que às vezes a melhor coisa que podemos fazer é dar uma chance para alguém, porque nunca sabemos se aquela pessoa não é exatamente o que estava faltando na nossa vida." E assim, sob o céu estrelado, os dois ficaram ali, agradecidos pelo dia em que o destino os juntou numa feira movimentada, quando uma mulher desesperada teve coragem de pedir ajuda e um homem de bom coração teve sabedoria para enxergar além das aparências. E assim, chegamos ao final de mais uma história que nos faz refletir sobre coragem, dignidade e amor verdadeiro. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento perfeito para fazer parte dessa família. Deixe também nos comentários: você teria a coragem de pedir ajuda numa situação como a de Rosa Maria? Ou você faria o que Miguel Antônio fez, dando uma chance para alguém que precisa? Sua história é importante e queremos conhecer. Muito obrigado por estar aqui e fazer parte dessa comunidade que cresce cada dia mais. Gratidão pela sua audiência. Até nosso próximo encontro.